capítulo 4, versículo 23. Acompanhe comigo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler novamente, lá no 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fale com Deus neste momento, feche os teus olhos, peça para Ele falar ao seu coração nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Deus. Senhor, fala conosco, Pai, fala aos nossos corações, fala, meu Deus, às nossas mentes, que as nossas mentes sejam transformadas pela renovação da Tua palavra, que os nossos corações, ó Pai, estejam, meu Deus, alicerçados em Ti, em todo tempo, Pai. Meu Deus, que sejamos verdadeiros adoradores, que possamos, meu Deus, exercer a adoração verdadeira diante do Senhor em todo tempo, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Glória a Deus. A palavra que nós lemos é um texto muito conhecido. É necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O adorar em espírito e em verdade é você estar envolvido na adoração. Pastor, a adoração é esse momento do culto que nós cantamos ao Senhor, que nós entoamos louvores, o momento da música na igreja, a adoração. Mas essa é a adoração que foi construída ao longo dos anos e os termos foram sendo utilizados de forma equivocada. E a adoração se transformou hoje, quando fala vamos adorar a Deus, a gente pensa muito em louvor, em cantar, em louvar a Deus. Mas a adoração, ela é muito mais profunda do que isso. A adoração, ela é muito mais do que o cantar a Deus. O cantar a Deus é importante, irmãos. Nós entoarmos louvores ao Senhor é lindo demais. Expressa a nossa alma diante dEle. É onde nós rasgamos o nosso coração, onde nós abrimos o nosso coração e nós permitimos que o Espírito trabalhe na nossa mente. É no momento do louvor, de cantarmos a Deus. Você já ouviu um ditado que fala por aí, quem canta, e só meia dúzia, quem canta, já ouviu isso? Quem canta os seus males espanta. Se a gente for procurar na Bíblia, não tem isso, mas tem algo parecido, que Davi tocava ali a harpa, tocava um instrumento, e o espírito maligno que estava em Saul, ele batia em retirada. Então, quem canta os males espanta, não é? E você já ouviu eu falando, a pastora falando, a respeito de nós colocarmos dentro do nosso lar louvores, colocar lá na televisão, no YouTube, seja no que tiver lá que você tem acesso, colocar louvores para você ouvir na tua casa, se no trabalho você consegue, coloque lá louvores, músicas que vão edificar a sua vida, porque às vezes eu vejo as pessoas ouvindo as músicas do mundo, e tem uma música bonitinha aqui, tem outra ali, mas irmãos, para falar a verdade, isso não edifica ninguém, não edifica a nossa vida, é puro entretenimento, é só diversão, mas a diversão por si só, ela não edifica a nossa vida, não restaura a nossa alma, não cuida das nossas vidas. Mas quando nós louvamos a Deus, quando nós cantamos louvores ao Senhor, isso sim traz algo de bom para nós, traz algo de frutífero para as nossas vidas. Então,
cantar louvores, tocar louvores, é lindo, é bênção para nós. Amém, irmãos? Amém, igreja? E nós precisamos entender que tudo na nossa vida é pelo Senhor. Tudo que nós fazemos é por Deus. Romanos, abra sua Bíblia lá em Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36 diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Fala comigo assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Olha só, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O que está dizendo? Se foi Deus que criou tudo, tudo é para ele. Porque dele, por meio dele e para ele, todas as coisas foram criadas. Foi ele quem criou, por meio dele foram criadas, e para ele essas coisas foram criadas. Então, se Deus criou todas as coisas, e Deus criou todas as coisas, Deus nos criou, amém, irmãos? Então você foi feito para a glória dele, você foi feito para ele, para Deus. Tudo foi feito para Deus, o louvor foi feito para Deus. Só que nós estamos falando aqui da adoração verdadeira. E a adoração verdadeira, nós precisamos entender, e até o Richard me mandou um vídeo esses dias, e veio de encontro com o que eu estava preparando para a mensagem de hoje. Falei, puxa vida, é exatamente isso. Era a pecinha do quebra-cabeça que faltava. E aí, falei, puxa, é isso. A verdadeira adoração. E aí nós precisamos entender que a adoração, quando a gente vai interpretar a Bíblia, nós precisamos entender a Bíblia a partir da Bíblia. Nós não conseguimos entender a Bíblia a partir de filosofia, a partir dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acha ou deixa de achar. Mas toda a Bíblia, ela é compreendida a partir dela. E nós precisamos pegar o primeiro exemplo de cada coisa que acontece no reino, na história bíblica, no que está escrito na palavra de Deus, e a partir daquilo todo o resto segue o modelo. E quando nós vemos o primeiro ponto onde nós entendemos a adoração, onde nós observamos que alguém foi adorar a Deus, então a partir daí nós entendemos a adoração como um todo. E a primeira pessoa que falou a respeito de adorar a Deus, que nós vemos registrado, foi um homem chamado Abraão. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, no versículo 4. Gênesis 22, versículo 4. Acompanhe comigo. Diz assim: no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, fala comigo assim, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha só, Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Abraão foi o primeiro que declarou aqui a respeito de adoração, de adorar. Ele falou, olha, os servos vão ficar aqui, eu e o menino Isaque vamos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos. Depois de termos adorado. Então, eles foram adorar a Deus. E o que eles foram fazer, adorar a Deus? Eles foram fazer um culto ao Senhor, eles foram tocar um louvor, eles foram cantar a Deus, eles foram fazer o que lá naquele lugar? Eles foram sacrificar
ao Senhor. Fale comigo, sacrificar. Eles foram sacrificar. Essa é a verdadeira adoração. Sacrificar. Fala comigo mais uma vez bem forte. Sacrificar. É isso. Adorar é sacrificar. Adorar é você se empenhar, se dedicar, entregar, queimar no holocausto. Isso é adoração. Pastor, então, quando nós cantamos a Deus, isso não é adoração? Sim, é parte da adoração, mas não é só isso que é adoração, para você compreender. Adorar é muito mais profundo, adorar é muito mais intenso. Adorar é você sacrificar tudo diante do Senhor. Sacrificar o quê? Sacrificar uma noite de domingo de passeio em família. Isso é adorar a Deus. O que mais é adorar a Deus? É você sacrificar para estar na igreja, se organizar, você estar diante do Senhor, você vir ao culto para fazer o seu culto, a sua adoração completa a Deus. O que mais é adorar? É você fazer a entrega do seu dízimo, obediência, é uma adoração a Deus. O que mais é adorar? Você ofertar na casa de Deus, é adorar a Deus. Você trabalhar na obra, trabalhar no reino, é adorar ao Senhor. Você pegar o óleo e falar assim, eu vou encontrar famílias para poder convidar essas famílias para participar dessa live, porque essas famílias vão ser tocadas pelo Senhor, e elas vão ser curadas, libertas, vão ser transformadas. Isso é adorar ao Senhor. A verdadeira adoração, ela exige de nós muito mais do que o cantar, do que o louvar. A adoração é o cultuar a Deus. O culto inteiro é adoração ao Senhor. Você trabalhar lá no seu trabalho e você ser honesto, é adorar a Deus. Olha isso. Você ser correto nas coisas que você faz, é adorar a Deus. É honrar ao Senhor com tudo o que Deus colocou nas suas mãos. Não foi tudo por Ele, por meio dEle e para Ele? É ou não é? Então as nossas vidas precisam ser uma adoração ao Senhor. Tem um louvor antigo que fala que a minha vida seja um louvor a Ti. Cada momento, um acorde especial, diante do trono, não, do renascer. Lindo louvor. Mas ali parafraseando um louvor com a nossa vida. Que a nossa vida deve ser uma adoração ao Senhor. Lá na escola, quem está estudando, você honrar o professor, você fazer tudo o que precisa ser feito, você se esforçar para ser o primeiro da turma, é adorar a Deus. Compreende isso. Você dar bom testemunho é adorar ao Senhor. Compreenda que a adoração exige sacrifício. Fala para quem está do seu lado, a adoração exige sacrifício. Mas não é qualquer sacrifício, irmãos. Não é qualquer sacrifício. Um dia Deus, ele ficou bastante zangado com um grupo de pessoas. Eram os sacerdotes da época. Deus estava irado com eles. E Deus chama a atenção deles de uma forma bastante pesada. E eu quero que você leia comigo e você entenda. Lá no livro de Malaquias, profeta Malaquias, abra comigo lá no capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. No versículo 6. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Achou? Diga amém. Diz assim, nós vamos ler alguns textos aqui, então acompanhe. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, olha o que Deus está falando. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo?
Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ou experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Olha que palavra dura. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês. Olha que palavra dura, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei as suas ofertas, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, e torcem o nariz para isso. Teimosos ainda, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. E aí vem a última pedrada de Deus. Maldito seja o enganador, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Deus está falando para os sacerdotes, está falando para eles: olha, vocês estão desprezando a minha mesa, vocês estão desprezando o meu altar, vocês estão achando que qualquer coisa pode ser oferecida, vocês estão pegando os sacrifícios que o povo está trazendo e estão oferecendo qualquer coisa diante de mim. Estão oferecendo o cego, o coxo, estão oferecendo o defeituoso, estão oferecendo para mim o roubado. Você acha que eu me agrado disso? Olha que palavra dura, e Deus está falando aqui daquilo que era ofertado diante dele, das ofertas que eram trazidas diante do altar. Sabe aquela pessoa, eu sei que aqui não tem ninguém assim, porque você já aprendeu a respeito disso, mas aquela pessoa que procura a nota na carteira, aquela nota mais surrada, a pior de todas, e fala que isso aqui eu vou entregar na casa de Deus. Porque a pessoa se sente na obrigação de vir diante do altar e trazer porcaria. Por quê, irmãos? Desde quando há alguma obrigação de vir diante do altar e trazer o coxo, trazer o cego, o defeituoso? Nós precisamos levar diante do altar do Senhor o melhor. É por isso que todas as vezes e inúmeras vezes a gente fala: faça o seu melhor nas suas condições. Faça o seu melhor. Por quê? Para que a ira do Senhor não venha sobre a sua vida. Para você fazer o melhor e você falar assim: eu estou servindo ao meu Deus. Independente do tamanho da sua oferta, independente do tamanho daquilo que você vai entregar, irmãos. Independente de quanto seja. Se seja R$1, se seja 1 milhão, que seja o melhor, feito com capricho, feito com zelo, com cuidado, com dedicação, com empenho. Você está compreendendo isso? Eu já vi, irmãos, eu vi, e não foi aqui, eu louvo a Deus por isso. Gente, na época que não tinha Pix, não tinha essas facilidades, você andava com dinheiro no bolso, e a pessoa ia procurar ali, era R$10 que ela ia entregar, ela procurava a nota de 10 assim, mais ferrada que tinha, que estava ali a ponto de
de rasgar. Se ela não colocasse com cuidado ali na oferta, antes dela cair no fundo do negócio, rasgava. De tão estrupiada que estava. Pô, se a pessoa propôs no coração em ofertar lá aquele valor que seja R$10, oferece o seu melhor R$10 que você pode oferecer. Dá o seu melhor nas suas condições. E Deus ainda dá um exemplo aqui, ele fala assim, ó, pega isso aí que você está oferecendo para o Senhor dos Exércitos e dá para o seu governador. Vê se o seu governador vai ficar feliz com você. Vê se o seu governador vai ser favorável a você. Vê se o seu governador ele vai exaltar, vai falar, nossa, que presente top que essa pessoa me deu. Um animal defeituoso. Irmãos, adorar a Deus exige de nós sacrifício. Fala comigo, sacrifício. E para ter sacrifício tem que se dedicar, irmãos. Tem que se empenhar, tem que pensar nos detalhes. Já imaginou? Você está fazendo aniversário e alguém trazer um presente para você com uma sacolinha de supermercado? Ia ser legal? Você ia ficar muito feliz com isso? Pessoa entregando o presente, ó, não deu tempo de embrulhar, tá aí, ó. Pode ser o melhor presente, irmãos. A sacolinha do mercado ferra com tudo. Destrói o negócio. Pode ser o presente mais bonitinho possível. Apesar que a pessoa, para entregar numa sacola de mercado, vai entregar qualquer porcaria. Não é assim? É ou não é, irmãos? É ou não é? Mas quando alguém faz aniversário, o que a gente procura fazer? Entregar o melhor, pensar no que a pessoa gosta, quais são os interesses da pessoa. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu vou no aniversário de alguém que me convidam, eu pergunto, o que a pessoa gosta? O que ela gostaria de ganhar? Aí a pessoa me dá ali algumas opções, e dentro das minhas condições, eu vou fazer o meu melhor para aquela pessoa ficar feliz com o que ela vai ganhar. Independente do valor, irmãos. Independente do valor. E eu me lembrei de uma história, o meu bisavô, o João Virginelli, ele se lembrava de todos os filhos e de todos os netos. E todos os aniversários que tinha dos filhos e dos netos, ele dava um pé de moleque e uma paçoquinha. Era o que meu avô dava. Um pé de moleque e uma paçoquinha. E aí um dia o meu pai contando essa história, eu era criança, e o meu bisavô ainda era vivo, ele contando essa história, ele falou assim, eu fui na casa do nono, a gente chamava ele de nono, fui na casa do nono, e já tinha passado o meu aniversário já, semanas, e aí eu fui lá, o nono falou assim, ô Beto, não esqueci não, viu? Ó, vem cá comigo, fui lá no quarto com o nono pegou lá no guarda-roupa uma paçoquinha, e um pé de moleque falou, tá aqui o seu presente de aniversário. Ele falou, nono, obrigado, mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, por que o senhor nunca pensou em, talvez comprar uma coisa diferente, um presente diferente para cada filho, para cada neto? Ele falou, sabe, as nossas condições não são das melhores, a gente vive bem, mas se eu comprar um presentinho melhor para um filho, aí o outro filho vai ver, ele vai achar que ele também precisa ter um melhor, aí eu vou ter que comprar. E aí, o neto, ele pode achar que se eu comprar uma coisa menor para ele, ele vai se sentir menor, desprezado. Então, eu não esqueço de aniversário de nenhum dos meus filhos e nem dos meus netos. Mas eu sei que todo ano, independente da condição de que tiver, eu vou conseguir dar uma paçoquinha e um pé de moleque para cada um. Irmãos, você entende que não é um gigantesco presente? Mas o presente não está ali no valor dele, e sim de você ser lembrado. Está entendendo o tamanho da importância que tem o presente? O presente, muitas vezes, não é o valor. E eu falo muitas vezes porque, para algumas pessoas, talvez seja o valor do presente. Mas, para a grande maioria, é o que aquilo vale, e não é no preço. É na intenção, na lembrança. E isso, irmãos, quando nós aplicamos isso no reino de Deus, quando nós aplicamos isso no reino, nós fazemos o melhor. Na hora do louvor, na hora de cantar a Deus,
nós erguemos as mãos, nós soltamos a nossa voz, nós pulamos, nós choramos, nós rasgamos o nosso coração, nós nos entregamos a Deus porque nós queremos dar a Ele o nosso melhor. Na hora de trazer a oferta a Deus, eu vou trazer a minha melhor oferta, aquilo que eu posso entregar de melhor diante do Senhor. O dízimo vai ser separadinho, bonitinho, eu vou entregar na casa de Deus com alegria, com o coração alegre. Em tudo que eu for fazer, eu vou colocar o meu empenho, eu vou colocar a minha dedicação. Irmãos, quando nós fazemos isso, Deus, Ele olha dos céus, Ele vê os detalhes, e tudo isso que nós lemos aqui, a gente pode colocar ao contrário. Deus fala assim: eu receberei a sua oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Eu manterei as portas do templo abertas, e eu vou esperar que a lenha seja colocada no altar, para acender o fogo, para que as ofertas venham, porque eu tenho prazer em receber as ofertas. E receber as ofertas é nós sacrificarmos a Deus o nosso melhor. E eu não estou falando apenas de oferta que é colocada diante do altar, irmãos. Eu estou falando da nossa vida. A nossa vida diante do altar. É você falar: Senhor, a minha vida está diante do Senhor. Tudo que é meu foi o Senhor que deu. Tudo que eu encontrei, tudo que eu recebi, tudo que eu tenho, não foi nada além do que o Senhor me deu. E daquilo que o Senhor me dá, eu honro o Senhor. Daquilo que o Senhor colocou na minha vida, eu honro o Senhor. Porque no começo do texto, Deus fala assim, que o pai honra o filho, o servo honra o seu senhor. E aí Deus fala assim: será que eu sou um pai de verdade? Vocês estão me honrando de verdade? Será que eu sou o Senhor de verdade? Vocês estão me honrando como Senhor? Irmãos, a nossa vida precisa ser uma adoração verdadeira ao Senhor. Fala para quem está do seu lado: a nossa vida precisa ser uma adoração verdadeira ao Senhor. Não é trazer os restos, é trazer o melhor. Não é entregar o velho, é trazer o novo para Deus. Aleluia. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Mas, pastor, e se a minha vida for colocada diante do altar, eu sou cheio de defeito. Puxa, e agora? Como é que nós podemos colocar as nossas vidas diante do altar se nós somos cheios de defeitos, irmãos? Se Deus não recebe sacrifício defeituoso, como que eu vou colocar a minha vida diante dele se eu não sou perfeito? E agora? Como que eu vou oferecer a minha vida a ele se eu sou cheio de falhas? Se eu sou cheio de erros? Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Fala comigo: pecadores. Cristo provou o amor dele pela nossa vida, pelo fato de ter morrido por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Jesus não olhou para nós e nos viu santos, puros, limpos. Não. Ele olhou para nós e ele teve compaixão, porque nós éramos defeituosos. Oh Deus! O único sacrifício que Deus aceita, que tem defeito, somos nós. É a nossa vida. Fala para quem está do seu lado: o único sacrifício que Deus aceita com defeito sou eu. É o único. Só que aí você não pode entrar no comodismo. Ah, pastor, então, se Deus me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou aqui, está tudo certo, então eu vou seguir a vida. Não, irmãos, nós precisamos andar melhorando a cada dia,
Nós precisamos andar no caminho da perfeição a cada dia, buscando a perfeição em Cristo, buscando sermos como a imagem e semelhança dele. A gente não pode se acomodar, não, já que Deus me aceita como eu sou, eu vou de qualquer jeito mesmo. Ah, irmão, não. Quando você entrou aqui, você era maltrapilho, todo esfarrapado, mal cheiroso. Era ou não era? Hoje você está bem vestido, arrumado, cheiroso, bonito. Fala para quem está do seu lado, nossa, como você é bonito. Fala para essa pessoa que está do seu lado, nossa, como você é cheiroso. Deus transformou a sua vida. Deus fez você uma nova pessoa. Deus construiu em você uma nova história. Então é por isso que nós precisamos permanecer, caminhar com Cristo, andar com Ele. Abra sua Bíblia, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 4. Aleluia, 1 João, capítulo 4, versículo 15. 1 João 4, 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em nós. E ele permanece em Deus. Vamos ler de novo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Quem confessa Jesus como Senhor da sua vida, olha só, Deus vem para essa pessoa. Então nós precisamos permanecer nele, estarmos nele, estarmos em Cristo, conectados com Cristo. E Apocalipse 21, 5 diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Deus renova tudo em nós. Não é isso que está escrito lá? Olha lá, eis que faço novas todas as coisas. Está ali no texto. Deus faz novo tudo. Deus fez novo você. Deus fez da sua vida uma novidade. Eu tenho certeza que as pessoas que te cercam falam assim: não, mas o que aconteceu com fulano? E o que aconteceu com fulana? Que a vida dela transformou. Ela está mais bonita, ele está mais bonito, ele está falando melhor, ele está com uma postura diferente, ele está se colocando de uma forma diferente no nosso meio. Não é assim, irmãos? Porque Deus fez você novo, Deus fez você nova. Deus tem transformado a sua vida. Então, que a sua vida esteja diante do altar, que você seja a adoração verdadeira ao Senhor, que a sua vida seja uma adoração verdadeira a Ele. Aleluia, em nome de Jesus.